pai se muda com a futura noiva e ela engravida e exige que eu saia de casa, porque precisa do meu quarto. Eu digo para ela, senhora, eu sou o dono da casa. Olá, Reddit, a noiva interesseira do meu pai se mudou com os 2 filhos demônios dela depois de anunciar a gravidez. Ela tentou me expulsar da minha própria casa, mas o sorriso sumiu quando eu disse que eu era o dono do lugar. O que aconteceu depois foi um verdadeiro show de horrores. Aqui está o que aconteceu. Toda essa saga começou há cerca de 9 anos, quando minha mãe morreu de câncer. Eu, um homem de 21 anos agora, tinha 12 na época. Meu pai estava um caco e ninguém sabia o que fazer comigo. Felizmente, meus avós moravam nos arredores da cidade, em um bom pedaço de terra, com uma casa que já tinha visto dias melhores, mas ainda tinha uma boa estrutura. Depois que minha mãe faleceu, fez sentido para todos que eu ficasse com meus avós. Meu pai vinha para casa nos fins de semana, feriados e quando podia. A casa em si era sólida, com 4 quartos, alguns banheiros, uma cozinha grande e ficava em cerca de 3 acres de terra que faziam divisa com um bosque. Mas foi aí que meu pai começou a mostrar sua verdadeira natureza. Mesmo sendo criança, percebi que ele tinha essa necessidade de controle. Tudo tinha que ser feito do jeito dele, no tempo dele e com a aprovação dele. Ele aparecia nos fins de semana e imediatamente começava a reorganizar as coisas, dizendo ao vovô como cuidar da propriedade da maneira correta e tomando decisões sobre minha vida sem perguntar a ninguém. Meu melhor amigo Ian morava a cerca de 10 minutos de distância, então eu não estava completamente isolado. Esse cara é meu parceiro desde que construíamos fortes naqueles bosques. E aqui começa a parte interessante, minha mãe era filha única e eu também sou filho único. Quando meus avós começaram a enfraquecer há alguns anos, adivinhe quem era o único nome no testamento? Isso mesmo, eu. Herdei toda a operação quando meu avô morreu. Casa, terreno, a caminhonete velha dele que de alguma forma ainda funciona e uma boa quantia de dinheiro que eles haviam guardado. Meu pai usou o seguro de vida da minha mãe para reformar partes da casa ao longo dos anos, mas ele agia como se estivesse me fazendo um grande favor, como se eu devesse ser grato por ele estar investindo no lugar. Descobri sobre a herança quando o advogado me ligou depois do funeral do meu avô. Meu pai estava bem ali quando atendi a ligação. A expressão no rosto dele quando percebeu que eu era o dono da casa em que estávamos morando não era de vergonha nem de culpa, mas de irritação, como se eu tivesse complicado a vida dele simplesmente por existir. Ian estava lá naquele dia ajudando-me a organizar as ferramentas do vovô e, quando meu pai se afastou depois da ligação, Ian olhou para mim e disse, então você é o dono da casa agora. Nossa, o dia de ação de graças vai ser estranho. Mas nunca conversamos mais sobre isso. Meu pai simplesmente fingiu que nada tinha acontecido e continuou agindo como um homem da casa, tomando todas as decisões e controlando tudo, desde o que assistíamos na TV até quando eu podia receber amigos. Cerca de 2 anos depois que minha mãe morreu, meu pai começou a namorar de novo. Nada sério no início, apenas encontros casuais para tomar café ou jantar. Avançando para cerca de 6 meses atrás, ele solta a bomba, está namorando sério uma professora de pré-escola de 30 anos chamada Jennifer, que vem com 2 filhos menores de 10 anos e bagagem emocional suficiente para abastecer um consultório de terapia. Jennifer tinha todo aquele visual de jovem mãe profissional, dirigia um SUV branco sempre impecável, usava roupas esportivas chiques e tinha opiniões sobre comida orgânica que ela compartilhava mesmo sem ser perguntada. Os filhos dela, Hunter e Paisley, porque é claro que os nomes parecem tirados da lista de membros de um clube de campo, eram 2 pequenos sociopatas perfeitamente arrumados. Na primeira vez que meu pai a trouxe para casa, ela fez aquele tipo de passeio olhando ao redor e anotando mentalmente o que precisava ser reformado ou substituído. Eu a peguei abrindo armários e verificando datas de validade de coisas na despensa. Sua avó tinha um gosto tão interessante, ela disse passando o dedo pelo papel de parede vintage. É tão autêntico, muito vivido. O jeito que ela disse muito vivido soou como uma forma educada de dizer brega. Mas meu pai adorou. A Jennifer tem um ótimo senso de design, ele disse, como se ela tivesse acabado de elogiar a Capela Sistina. Ela tem tantas ideias para melhorias. Os filhos dela eram ainda piores do que ela. Hunter, que devia ter uns 8 anos, passou a visita inteira tocando em tudo que não podia, enquanto mantinha contato visual direto. Paisley, a de 6 anos, acidentalmente derrubou a planta favorita da minha avó e depois me olhou como se fosse minha culpa por tê-la colocado ao alcance dela. Quando mencionei a planta, Jennifer apenas riu. Ah, crianças serão crianças, elas só estão animadas por estar em uma casa tão grande, não estão acostumadas a ter tanto espaço para explorar. Ian passou lá naquela noite e pegou o final da visita deles.
Depois que eles saíram, ele olhou para a sala, onde Jennifer tinha reposicionado algumas das almofadas da vovó, e disse: bem, ela parece divertida. Nada diz definitivamente não vou redecorar toda a sua vida como rearranjar móveis na primeira visita. Mas meu pai estava encantado, começou a gastar mais dinheiro em encontros, comprou roupas novas, clareou os dentes, típico comportamento de crise de meia-idade. Só que, em vez de comprar uma moto, ele encontrou uma família pronta que vinha com validação embutida. Jennifer jogou perfeitamente, perguntando a opinião dele sobre tudo, cedendo à sua sabedoria, deixando-o sentir-se como o grande provedor forte. 3 meses depois, ela praticamente já morava lá. As coisas dela começaram a aparecer no banheiro do meu pai, o carro dela estava mais tempo na nossa garagem do que no apartamento dela, e Hunter e Paisley já tinham tomado posse do quarto de hóspedes como se planejassem ficar para sempre. E as crianças? Meu Deus, as crianças! Elas passaram de anjinhos perfeitamente comportados a demônios absolutos no segundo em que ficaram à vontade. Hunter acidentalmente quebrava minhas coisas e depois fingia confusão quando eu ficava irritado. Paisley entrava no meu quarto quando eu não estava em casa e mexia nas minhas coisas, depois negava tudo quando era confrontada. Sempre que eu reclamava, ela me lançava um olhar ferido e sugeria que talvez eu não estivesse acostumado a ter crianças por perto. Meu pai, naturalmente, ficava do lado dela todas as vezes, dizendo para eu relevar porque elas são apenas crianças. No quarto mês, Jennifer já nem fingia mais, tinha passado de hóspede grata à dona da casa mais rápido do que se pode dizer interesseira. Começou de forma sutil, rearranjando os móveis da sala enquanto meu pai estava no trabalho e depois agindo como se sempre tivesse sido daquele jeito, substituindo as toalhas de cozinha da vovó por suas próprias de algodão orgânico, jogando fora a comida que ela não aprovava e trocando por alternativas orgânicas caras. Mas a verdadeira jogada de poder foi como ela começou a me tratar, como se eu fosse um sobrinho folgado que já tinha passado tempo demais ali. Começou a fazer comentários sobre minha música ser muito alta depois das 9 da noite, porque as crianças precisavam dormir e alguns de nós têm empregos de verdade de manhã. Querido, você poderia tentar abaixar a música depois das 9 da noite, ela pediu numa terça-feira à noite enquanto eu estudava. As crianças precisam dormir e alguns de nós têm empregos de verdade de manhã. Como se ser estudante universitário na minha própria casa fosse menos legítimo do que ensinar pintura com os dedos para crianças de pré-escola. Meu pai apenas assentiu, como se isso fosse perfeitamente razoável. Ela tem razão, filho, precisamos ser atenciosos com todos que moram aqui. As crianças também pioraram. Hunter descobriu quais botões apertar e começou a fazer isso. Esperava até eu estar no telefone ou no meio de algo importante para fazer barulho ou me fazer perguntas idiotas. Um dia ele me perguntou por que eu não tinha namorada e, quando eu disse para cuidar da própria vida, ele informou que a mãe tinha dito que era porque eu morava com meu pai como um perdedor. Sua mãe diz muita coisa, respondi, e a maioria é besteira. Vou contar para ela, ele gritou e correu para encontrar Jennifer. 5 minutos depois, meu pai entrou no meu quarto me dando uma lição sobre ser um bom exemplo e cuidar da linguagem na frente das crianças. Jennifer estava atrás dele, com uma expressão de vítima que merecia um Oscar, explicando como era inapropriado eu usar esse tipo de linguagem com Hunter. O rosto do meu pai ficou vermelho e ele exigiu que eu me desculpasse. Por quê? Perguntei. Por dizer a verdade. Por ser desrespeitoso com Jennifer e dar um mau exemplo para as crianças, ele respondeu. Eu disse que não ia me desculpar por nada. Foi então que a máscara de Jennifer caiu por um segundo e ela comentou que talvez fosse hora de eu começar a agir como parte da família em vez de um adolescente mimado. Naquela noite, encontrei Paisley no meu quarto de novo, desta vez mexendo nas minhas gavetas. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Ela me olhou com aqueles olhos frios de tubarão que as crianças têm quando estão planejando algo ruim. A mamãe disse que eu podia procurar papel para meu projeto de arte. A mamãe não pode dar permissão para entrar no meu quarto. Saia. Você é mau, ela disse, mas estava sorrindo quando falou. A mamãe disse que você está com ciúmes porque o papai nos ama mais agora. Eu a acompanhei até fora e tranquei minha porta. Essa criança estava repetindo coisas que a mãe dizia sobre mim. Jennifer estava literalmente envenenando os filhos contra mim. A gota d'água veio naquele domingo, quando voltei da casa do Ian e encontrei Jennifer que havia rearranjado meu quarto. Minha mesa estava em outro canto, meus posteres tinham sido retirados e minha cama estava com lençóis diferentes. Mas que diabos você está fazendo? Perguntei quando a encontrei no corredor. Linguagem, ela disse automaticamente. Eu só estava organizando um pouco as coisas. O seu quarto estava começando a afetar a energia da casa inteira.
Você entrou no meu quarto sem permissão e mexeu nas minhas coisas. Eu bati, mas você não estava em casa. Achei que você não se importaria. Agora está muito melhor, não acha? Meu pai apareceu da cozinha como se estivesse esperando essa conversa. Qual é o problema? Ela estava tentando ajudar. Talvez você devesse ser grato em vez de começar discussões. Quando eu disse que ela tinha invadido meu espaço pessoal sem pedir, Jennifer entrou com aquela voz de professora de pré-escola, explicando que essa era uma área de convivência compartilhada e todos precisavam ser atenciosos uns com os outros. Meu quarto era visível do corredor e, francamente, estava prejudicando a energia da casa. Apontei que era o meu quarto. A mandíbula do meu pai se apertou. Todos moramos aqui e todos precisamos contribuir para tornar o ambiente agradável. Jennifer deu um passo à frente com aquela expressão ferida, dizendo que só estava tentando ajudar a transformar o lugar em um lar para todos. Sentia muito se eu achava que ela tinha exagerado, mas talvez pudéssemos trabalhar juntos para encontrar soluções que funcionassem para toda a família. Eu disse que não queria a ajuda dela, queria que ela ficasse fora do meu quarto e parasse de mexer nas minhas coisas. Cuidado com a língua, garoto, meu pai exigiu. Vocês precisam cuidar da própria vida e parar de achar que mandam neste lugar. Chega! Você precisa se desculpar com ela agora. Olhei para Jennifer, que estava lá com aquela expressão perfeita de vítima esperando que eu cedesse. Depois olhei para meu pai, que claramente esperava que eu recuasse e colaborasse. Não. O que você acabou de dizer? Eu disse não. Não vou me desculpar por estar chateado. O rosto do meu pai ficou roxo. Eu estava sendo completamente irracional. Jennifer estava tentando construir uma vida ali e eu estava agindo como um mimado. Jennifer colocou a mão no braço dele num gesto de apoio e sugeriu que talvez todos devêssemos dar um passo atrás e esfriar a cabeça. Ela nunca quis causar problemas. Ela só queria que todos nós fossemos felizes juntos. Era boa em fazer o papel de pacificador enquanto meu pai fazia o trabalho sujo para ela. Eu disse que ia para a casa do Ian e saí. Quando voltei naquela noite, encontrei um bilhete na minha porta, regras da casa para uma convivência respeitosa, com uma lista de expectativas que incluía aviso prévio de 24 horas antes de receber visitas, horário de silêncio das 9 da noite às 7 da manhã e responsabilidade compartilhada pelas áreas comuns. Interessante. 3 semanas depois, eu estava cuidando da minha vida numa terça-feira à noite, tentando escrever um trabalho para a faculdade. Meu pai estava em casa há exatamente 2 horas e ela já tinha feito ele mover os móveis porque o fluxo não estava certo. Eles desapareceram no quarto dele por cerca de 1 hora e depois me chamaram para a sala para uma reunião de família. Pensei que talvez fosse finalmente para anunciar que iam se mudar juntos oficialmente. Ledo engano. Jennifer deu a notícia como se tivesse acabado de ser coroada Miss Universo. Estou grávida. Meu pai estava radiante, como se tivesse ganhado na loteria. Jennifer brilhava com uma satisfação presunçosa que gritava: agora garanti meu lugar. Hunter e Paisley estavam sentados ali como se tivessem sido treinados para reagir da forma adequada. E eu só pensava: pronto, acabou a vizinhança. Eu disse: que ótimo, parabéns. Mas Jennifer não tinha terminado. Ela tinha um discurso inteiro preparado, cheio daquela doçura falsa que dá dor de dente e a presunção de alguém que acha que acabou de ganhar na loteria imobiliária. Estávamos conversando sobre o futuro, começou ela, e eu já percebi que não ia dar coisa boa. Com o bebê chegando, vamos precisar fazer algumas mudanças importantes por aqui: mais espaço, melhor organização, um quarto de bebê adequado, arranjos de moradia de adultos. Meu pai assentia, então disse: então estávamos pensando, talvez seja hora de você experimentar um pouco de independência, sabe? Como outras pessoas da sua idade, vivendo como adultos. Ele completou com a confiança de um homem que acha que manda no lugar: a maioria das pessoas da sua idade já se mudou, está na hora de você ter alguma responsabilidade. Você quer que eu me mude? Perguntei. Jennifer entrou com uma resposta ensaiada: tenho um apartamento maravilhoso na cidade. Não vou mais lá, passo a maior parte do tempo aqui. Posso alugá-lo para você com um desconto significativo, bem abaixo do valor de mercado. Quando perguntei qual seria o desconto, ela explicou que o valor de mercado para aquela área era cerca de 15, mas ela só me cobraria 12. Um verdadeiro achado para alguém na sua situação, disse. E o que acontece com este lugar? Bem, Jennifer tinha ótimas ideias para torná-lo mais funcional para uma família em crescimento. O bebê precisaria de um quarto, e as crianças precisariam de quartos próprios. O meu quarto seria perfeito para o quarto do bebê.
O meu quarto, o mesmo em que eu vivia desde os 12 anos. Mas ainda tinha mais. Além disso, continuou Jennifer, minha mãe concordou em se mudar temporariamente para ajudar com o bebê. Ela vai precisar do quarto de hóspedes. Olhei para meu pai esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Nada. Ele apenas ficava ali, assentindo com tudo o que ela dizia. Então decidi entrar no jogo para ver até onde eles iam. Interessante. Vou pensar sobre isso. O sorriso de Jennifer ficou bem mais tenso. Ótimo, mas sabe, esperar demais pode limitar todos os envolvidos, então pense rápido, tá? Mandei mensagem para Ian assim que eles voltaram para o quarto, dizendo que precisava urgentemente sair para tomar algo. Ele apareceu 20 minutos depois, olhou para minha cara e disse, cara, você parece que alguém fez cocô no seu cereal. Contei tudo. Clássico, ele disse. Nada diz valores de família como expulsar o dono para dar espaço para a vovó. 2 semanas depois do anúncio da gravidez, voltei das aulas da tarde e encontrei Jennifer no meu quarto com caixas de papelão, embalando minhas coisas como se eu já tivesse concordado em me mudar. E não estava apenas na porta, dessa vez estava mesmo dentro do meu quarto, mexendo no meu armário, embrulhando as fotos da minha mãe em jornal e encaixotando meus livros como se estivesse preparando um bazar. Quando perguntei o que diabos ela estava fazendo, ela olhou para mim com aquele sorriso brilhante como se eu tivesse acabado de flagrá-la organizando uma campanha de caridade. Oi, querido, só estou ajudando você a começar a empacotar. Seu pai e eu decidimos que seria melhor você se mudar mais cedo, então achei que poderia dar um pontapé inicial. Meu pai e você decidiram? Ninguém me perguntou o que eu decidi. Ela manteve aquele tom enjoativamente doce. Bem, querido, você teve 2 semanas para pensar. E, sinceramente, o que há para pensar? Esta é obviamente a melhor solução para todos. Ela ergueu uma das fotos emolduradas da minha mãe como se estivesse examinando defeitos. Além disso, algumas dessas coisas provavelmente precisam ser atualizadas. Você não pode se apegar às coisas da infância para sempre. Largue isso e saia do meu quarto agora. Agora, ela disse com aquela voz condescendente de professora de pré-escola, não há necessidade de ser desagradável, estou tentando ajudar você a fazer a transição para a vida adulta. Isso é emocionante, seu próprio lugar, independência de verdade. Quando repeti minha exigência para que ela saísse, Jennifer colocou a foto de volta e se endireitou. Pela primeira vez desde que a conheci, a máscara caiu completamente. Escute, garotinho, disse ela com uma voz afiada o suficiente para cortar vidro, estou grávida do filho do seu pai. Esta casa precisa funcionar para uma família de verdade, não para um adolescente crescido que não consegue lidar com a ideia de amadurecer. Você pode arrumar suas coisas como um adulto ou posso pedir para seu pai explicar por que isso não é mais negociável. Esta não é sua casa, você não tem o direito de empacotar minhas coisas. Na verdade, disse ela, pegando outra caixa e continuando como se eu não tivesse falado, seu pai e eu discutimos isso extensivamente. Já pagamos o depósito do apartamento e você vai se mudar neste fim de semana. Os carregadores vêm na segunda-feira para levar suas coisas. Carregadores. Eles tinham contratado carregadores para minhas coisas sem me perguntar. Quando eu disse que eles não podiam fazer isso, ela respondeu que já tinham feito. O contrato está assinado, o depósito está pago e, francamente, você deveria estar grato por estarmos cuidando de toda a logística para você. A maioria dos pais faria os filhos resolverem isso sozinhos. Foi quando meu pai entrou, e percebi pela expressão dele que sabia exatamente o que estava acontecendo. Isso não era a Jennifer agindo por conta própria, era o plano dos dois. Pai, que diabos é isso? Decidimos que é melhor arrancar o curativo de uma vez. Você tem enrolado nessa decisão, então nós a tomamos por você. Vocês tomaram por mim? Meu pai usou aquele tom paternalista que aperfeiçoou ao longo dos anos. Olha, isso vai acontecer goste você ou não. Você pode agir com maturidade e colaborar ou pode fazer birra como uma criança, mas, de qualquer forma, vai se mudar neste fim de semana. Olhei para os dois, meu pai, parado ali como se estivesse me dando uma lição de vida dura, e Jennifer, sorrindo atrás dele como se tivesse acabado de ganhar na loteria, e ficou claro que eles tinham planejado tudo. Quando perguntei o que aconteceria se eu me recusasse, o rosto do meu pai ficou duro, então eles empacotariam minhas coisas e colocariam num depósito. Eu era um adulto agora e estava na hora de começar a agir como um. Esta casa era para famílias, não para crianças crescidas que não conseguiam lidar com mudanças. Criança crescida, o meu próprio pai me chamou de criança crescida por não querer ser despejado da minha própria casa. Jennifer,
prestativa, acrescentou que eu tinha até domingo, porque a faxineira precisava de tempo para preparar o quarto para a entrega dos móveis do berçário. Peguei o celular e comecei a gravar, pedindo para eles repetirem o que tinham acabado de dizer sobre me tirar da minha casa. O rosto do meu pai ficou vermelho e ele mandou eu guardar o telefone, dizendo que aquilo era uma discussão de família, não drama para as redes sociais. Continuei gravando e pedi para ele esclarecer, eles estavam me despejando desta casa, a casa que me pertencia. Jennifer rebateu que a casa pertencia à família e que famílias tomam decisões juntas, que eu não podia manter todos como reféns por causa de uma tecnicalidade de papelada. Tecnicalidade de papelada? A propriedade era uma tecnicalidade? Pai, de quem é o nome que está na escritura? Silêncio constrangedor enquanto ele percebia que nunca tinha verificado os documentos desde que o vovô morreu. Quando finalmente admitiu que, legalmente, sim, a casa estava no meu nome, começou a dizer mais, e eu cortei. Não havia mais, legalmente esta era a minha casa e ele tinha acabado de dizer que estava me despejando da minha própria propriedade. Foi quando Jennifer finalmente entendeu o que estava acontecendo e seu rosto passou por umas 6 expressões diferentes antes de se fixar em um pânico quase incontrolável. Isso não pode estar certo, disse lentamente. Você é apenas um estudante. Este estudante, respondi, mostrando a tela do celular, herdou esta casa dos meus avós quando eles morreram. Casa, terreno, tudo meu. Jennifer sentou-se pesadamente na minha cama, ainda segurando um dos meus livros que tinha colocado na caixa. Mas o seu pai, ele paga tudo, sim, contas e manutenção. Como um inquilino. Ele reformou este lugar com o dinheiro do seguro de vida da minha mãe para melhorar a minha casa. A cor sumiu do rosto dela quando percebeu que todo o plano tinha acabado de implodir. Então, quando vocês decidiram me despejar da minha própria casa e transformar o meu quarto em berçário sem me consultar, sim, isso não vai acontecer. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento e, quando falou, a voz tinha aquele tom perigoso de quando ele estava realmente irritado. Tudo bem, disse ele, é a sua casa, mas você ainda tem 21 anos e ainda é meu filho, e ainda vai fazer o que eu disser. Na verdade, não vou. Ele respondeu, vamos ver sobre isso, e saiu. Jennifer continuou sentada na minha cama, olhando para as caixas das minhas coisas como se fossem provas de um crime. Disse que aquilo era insano, que eu não podia simplesmente, que não era assim que as famílias funcionavam. Você tem razão, famílias normalmente não roubam as casas umas das outras. Ela me olhou com puro ódio. Seu merdinha, você não faz ideia do que acabou de fazer. Eu estou grávida e nós precisamos mais desta casa do que você. Talvez devesse ter pedido com educação. Isso não acabou. Boa sorte com isso. Mandei mensagem para o Ian imediatamente sobre implantar a opção nuclear, eles tentaram empacotar minhas coisas sem permissão. A resposta dele veio em segundos, perguntou como eles reagiram à revelação sobre a propriedade. Mais ou menos como você esperaria. Meu pai está tendo um chilique de macho alfa e Jennifer parece que acabou de ver o plano mestre dela pegar fogo. Depois da tentativa de despejo forçado, passei o fim de semana fazendo pesquisa, não de faculdade, mas do tipo que me ajudaria a descobrir exatamente como tornar a vida dessas pessoas tão miserável quanto eles tentaram tornar a minha. Ian apareceu no sábado de manhã com café e o laptop para o que ele chamou de hora do conselho de guerra. Certo, qual é o plano? Contei para ele, eu ia despejá-los. Ambos? Ambos. Até o seu pai. Principalmente o meu pai, ele fez a escolha dele quando tentou me tirar da minha própria casa. Ian sorriu, implacável. Gostei. O que você precisa? Passamos a manhã pesquisando direitos de inquilinos, procedimentos de despejo e leis de propriedade. Descobrimos que, quando você deixa as pessoas estabelecerem residência na sua casa, como meu pai e Jennifer certamente tinham feito, para tirá-las é preciso seguir os canais legais adequados. Mas, quando você é o dono e elas não estão em nenhum contrato de aluguel, você tem a maior parte do poder. Ian encontrou as leis relevantes. Neste estado, é preciso dar aviso por escrito de 30 dias para inquilinos mensais. Mas, se não pagam aluguel e não há contrato, é considerado locação à vontade e você pode encerrar com aviso. 30 dias de aviso, mas aqui vem a parte divertida. Se eles se recusarem a sair após o aviso, posso entrar com pedido de despejo e removê-los legalmente. Perguntei sobre indenização, tipo, se eles viveram ali sem pagar, e Ian encontrou a parte mais bonita, eu poderia processar pelo valor de aluguel de mercado por todo o tempo que eles estiveram ali sem contrato, além de quaisquer danos à propriedade.
Fiz as contas rapidamente. Meu pai estava morando lá de graça havia 9 anos, Jennifer e os filhos por cerca de 6 meses. Com os valores de mercado para uma casa de 4 quartos na nossa área, estávamos falando de muito dinheiro. Meu pai me devia cerca de $200.000 em aluguel atrasado, Jennifer cerca de 15 mil só pelo tempo que esteve lá. Ian assobiou. Isso é uma brincadeira de casinha bem cara. Na segunda-feira de manhã, fui ao tribunal e protocolei a papelada. Na terça, fui a um advogado para garantir que estava fazendo tudo certinho. Na quarta, já tinha os avisos de despejo impressos em papel timbrado oficial. Na quinta à noite, esperei que ambos estivessem em casa e então chamei para uma reunião de família na sala. Precisamos conversar, disse, colocando a pasta de documentos legais na mesa de centro. Meu pai ainda estava no modo de superioridade do fim de semana. Se isso for sobre o seu problema de atitude, não quero ouvir. Você tem agido como um mimado e isso precisa parar. Na verdade, é sobre a sua situação de moradia. Jennifer estava sentada ao lado dele, uma mão na barriga como se estivesse protegendo o bebê das minhas mais vibrações. O que tem a nossa situação de moradia? Abri a pasta e tirei os avisos de despejo. Vocês dois estão sendo despejados. Aviso de 30 dias, com efeito imediato. O silêncio que se seguiu foi maravilhoso. Meu pai pegou o aviso e leu como se estivesse escrito em sumério. Que diabos é isso? É um aviso de despejo. Você tem 30 dias para encontrar outra moradia e desocupar o imóvel. Ele explodiu. Você não pode fazer isso, eu sou seu pai. Pode apostar que posso. Jennifer gritou. Isso é ilegal. Você não pode expulsar uma mulher grávida. Na verdade, posso. Mas nós não pagamos aluguel, ela disse, como se fosse algum tipo de argumento vencedor. Exatamente. Eles eram inquilinos por vontade, o que significava que tinham ainda menos direitos do que pessoas com contrato. Meu pai se levantou e eu vi aquela veia na testa que aparecia quando ele estava prestes a perder completamente a cabeça. Ele chamou aquilo de a coisa mais ingrata e desrespeitosa que eu já tinha feito, depois de tudo que ele sacrificou por mim. Começou a discursar sobre como me criou, colocou o dinheiro neste lugar e cuidou de tudo, e agora ele podia cuidar da própria moradia, como qualquer outro adulto no planeta. Jennifer estava lendo o aviso de novo e eu vi exatamente o momento em que encontrou a parte sobre o aluguel atrasado. Ela perguntou o que era aquilo de compensação devida por ocupação ilegal. Era o processo que eu estava entrando pelo aluguel que eles deveriam ter pago esse tempo todo, valor de mercado de uma casa de 4 quartos, calculado mensalmente pela duração da estadia não autorizada. Quando meu pai perguntou quanto, eu disse, para ele, cerca de 200 mil, para Jennifer e os filhos, 15 mil e contando. A cor sumiu do rosto dos dois. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Muito sério. Mas eu não era totalmente sem coração, eles podiam evitar o processo saindo dentro de 30 dias e assinando um acordo para não reivindicar nada sobre a propriedade. Meu pai afundou no sofá e perguntou, $200.000? É o que custa viver numa casa como esta por 9 anos. Quem diria? A voz de Jennifer ficou aguda, dizendo que isso era insano, que eles iam ficar sem casa, que ela estava grávida. Não era problema meu, deviam ter pensado nisso antes de tentar roubar minha casa. Meu pai ficou quieto por um bom tempo, olhando para o aviso de despejo como se ele fosse mudar se encarasse o suficiente. Quando finalmente perguntou para onde eles deveriam ir, eu sugeri qualquer lugar, menos aqui. Mas Jennifer tinha aquele apartamento, não é? Aquele que ela estava tão ansiosa para me alugar. É de um quarto, ela disse. Não podemos colocar 3 adultos e 2 crianças em um apartamento de um quarto. 3 adultos? Perguntei. Meu pai e a mãe dela, explicou. Eu ri. Ah, ela achou que a mãe ainda estava convidada para essa festa. Adorável. Meu pai disse que não podia fazer isso, que não tinha para onde ir, que todo o dinheiro dele estava investido neste lugar. O dinheiro dele estava investido no meu lugar, e agora ele sabia como era ser mandado embora. Jennifer começou a chorar, soluços de raiva e frustração de quem percebeu que as táticas de manipulação não estavam mais funcionando. Falou sobre como isso era injusto, como estavam construindo uma vida juntos e iam formar uma família. Mas o bebê, ela choramingou, o bebê com o qual engravidou para garantir o meu pai. Aquele bebê. As lágrimas dela pararam instantaneamente e o olhar que me lançou foi puro ódio. Você não sabe do que está falando. Ah, é? Deixa eu adivinhar, falha no controle de natalidade, acidente feliz, gravidez surpresa que,
Por acaso, aconteceu bem quando você precisava garantir a sua posição nesta casa. Silêncio. Ian apareceu na manhã seguinte com donuts e um sorriso malicioso. E aí, como eles receberam os avisos de despejo? Como você imagina? Respondi. Muito choro, ameaças e choque ao descobrir que ações têm consequências. Seu pai também. Meu pai está tendo uma crise existencial por me dever 200 mil em aluguel atrasado. Lindo, ele disse. Justiça é um prato que se serve melhor com documentos legais. O mês seguinte foi magnífico de assistir. Meu pai tentou de tudo, consultas com advogados, não tinha dinheiro para brigar, manipulação emocional sobre ser meu pai e esta ser nossa casa de família, e até subornos, como assinar oficialmente a casa para mim e ficar tudo certo. Novidade, eu já sou o dono da casa, assinar para mim seria como me dar o meu próprio presente de aniversário. Jennifer partiu para o tudo ou nada, ligou para minha universidade para reclamar sobre um ambiente doméstico instável. Chamou a polícia para relatar uma perturbação doméstica quando pedi para ela mover o carro. Até tentou chamar o conselho tutelar para ela mesma, alegando que eu estava criando um ambiente inseguro para crianças, o que saiu pela culatra quando apontaram que talvez ela não devesse manter os filhos morando num lugar onde se sentia insegura. Encontrar moradia para uma mulher grávida desempregada, seus 2 filhos, um homem de 52 anos com crédito medíocre, potencialmente, uma avó, tudo com o salário de pedreiro do meu pai, se mostrou mais difícil do que eles pensavam. Na 4ª semana, meu pai sugeriu que talvez pudéssemos chegar a algum acordo, ele poderia me pagar aluguel para ficar, valor de mercado, e tornar isso oficial. Eu disse não. Ele começou a argumentar, mas cortei, não. Você teve a chance de me tratar com respeito e conversar como adulto. Em vez disso, tentou me tirar da minha própria casa. Ações têm consequências. Mas eu sou seu pai. E também é o cara que tentou me despejar para dar lugar à mãe da sua namorada. Pai do ano, sem dúvida. Foi quando começou a verdadeira queima de fogos. Jennifer entrou com uma queixa alegando que eu estava despejando ela por causa da gravidez. A audiência foi maravilhosa. Jennifer teve que explicar que era namorada do meu pai, que morava lá havia 6 meses, sem contrato e sem pagar aluguel. Depois eu pude contar ao juiz como eles tentaram me expulsar da minha própria casa e transformar meu quarto em berçário sem minha permissão. O juiz basicamente disse que não dá para alegar discriminação por gravidez quando você está sendo despejada por tentar despejar ilegalmente o verdadeiro dono do imóvel. Caso encerrado. Mas espere, a verdadeira bomba veio na 5ª semana, e você não vai acreditar no que aconteceu. Eu estava na casa do Ian quando meu pai ligou, e a voz dele soava estranha, trêmula. Precisamos conversar, disse. Sobre o quê? Você tem 3 dias para sair. Sobre o bebê. Algo no tom dele me fez prestar atenção. O que tem? Pode vir para casa? Preciso te mostrar uma coisa. Encontrei meu pai sentado à mesa da cozinha, com uma pilha de papéis à frente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos no último mês. Empurrou um papel para mim, resultados de teste de paternidade. O bebê não é meu, disse baixinho. Eu fiquei olhando para o papel como assim? Jennifer estava mentindo o tempo todo. Como ele descobriu? Ela queria que ele fizesse um plano de saúde melhor no trabalho para cobrir a gravidez. A seguradora exigia exames de sangue para condições pré-existentes. Fizeram alguns painéis genéticos, e no fim, descobriram que ele não podia ser o pai, tipo sanguíneo errado. Então, de quem é o bebê? Do ex-marido dela, aparentemente. Eles ainda estavam dormindo juntos quando ela começou a namorar meu pai. Foi tudo uma armação. E onde ela está agora? Lá em cima, fazendo as malas. Ele a confrontou de manhã, ela tentou dizer que o teste estava errado, que talvez tivesse havido troca de amostras no laboratório. Depois tentou dizer que não importava, porque ele seria um pai melhor do que o ex de qualquer forma. Quando isso não funcionou, disse que ele estava abandonando ela e o bebê, e como podia ser tão cruel a ponto de expulsar uma mulher grávida. Ele disse que ela tinha até aquela noite para sair, ou chamaria a polícia e a denunciaria por fraude. Ela o chamou de bastardo sem coração e disse que tudo era culpa minha, por eu ser um moleque egoísta que não conseguia lidar com uma família de verdade. Quase ri, mesmo pega em flagrante mentindo sobre a paternidade, ela ainda me culpava. Então, o que acontece agora? Perguntei. Meu pai ficou quieto por um bom tempo. Eu estraguei tudo. Escolhi uma mulher que mal conhecia no lugar do meu próprio filho. Tentei te expulsar da sua própria casa por alguém que estava mentindo para mim desde o primeiro dia.
Você fez isso. Eu sei que provavelmente me odeia agora, e tem todo o direito, mas espero que possamos encontrar uma saída. Não tenho para onde ir, e sei que não mereço ajuda sua, mas, não. A palavra ficou no ar entre nós. Você fez sua escolha. Escolheu ela em vez de mim. Tentou me tirar da minha própria casa. Me chamou de ingrato e desrespeitoso por não querer ficar sem teto. Agora não pode voltar rastejando porque sua namorada interesseira se revelou exatamente o que todo mundo, menos você, já sabia que ela era. Mas eu sou seu pai. E eu sou seu filho. Isso não te impediu de tentar me despejar. Meu pai olhou para o teste de paternidade e disse que sabia que tinha errado, que não merecia perdão, mas estava pedindo mesmo assim. Eu disse que, se ele realmente queria saber o que eu pensava, ele assentiu. Acho que você é um homem de 52 anos que foi manipulado por uma vigarista de 30 porque estava pensando com o pau em vez do cérebro. Acho que estava tão desesperado para se sentir jovem e necessário que ignorou todos os sinais de alerta que ela deu, e acho que, quando a situação apertou, você escolheu Boceta em vez do seu próprio filho. Ele se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. E agora que tudo explodiu na sua cara, quer que eu esqueça que tentou roubar minha herança e me tirar da minha casa. Ele começou a dizer que não era assim, mas eu cortei, foi exatamente assim. Você só foi pego. Meu pai ficou quieto por muito tempo. Então, o que acontece agora? Perguntou. Agora você se muda, como combinamos. Naquela noite, Jennifer foi embora, sem grande cena, sem despedida dramática, apenas fez as malas e desapareceu com os filhos. Meu pai se mudou 2 dias depois, alugou um apartamento de um quarto do outro lado da cidade e levou apenas seus pertences pessoais. Deixou para trás todos os móveis que tinha comprado, todas as melhorias que tinha feito, tudo que tinha investido na casa que nunca foi dele. Ian apareceu no dia seguinte, trazendo bebidas e pizza. Você acha que um dia vai perdoá-lo? Perguntou. Talvez, mas não hoje. E não porque ele foi pego sendo um idiota. Justo, disse ele. Então, qual é o plano agora? Terminar a faculdade, aproveitar para viver na minha própria casa sem ninguém tentando roubá-la, talvez ter um cachorro. Parece um bom plano. 3 meses depois, meu pai começou a ligar, pedindo desculpas, perguntando como eu estava, querendo saber se poderíamos almoçar juntos ou se poderia passar para buscar algumas ferramentas que tinha deixado. Deixei as ligações irem para a caixa postal. 6 meses depois, ele apareceu de surpresa na casa, parecendo mais magro e com olheiras. Eu sei que você não quer me ver, disse quando abri a porta, mas eu precisava tentar. Sinto sua falta. Sinto falta de nós. Você devia ter pensado nisso antes de tentar me expulsar. Eu sei que errei. Sei que não mereço outra chance, mas estou pedindo mesmo assim. Olhei para ele, parado na minha varanda, de alguma forma menor, mais velho, abatido. Você fez sua escolha quando importava. Agora estou fazendo a minha. Fechei a porta. A casa continuou sendo minha. Meu pai continuou fora. E, às vezes, é exatamente assim que deve ser.